Bom, continuando com as impressoras 3D, hoje a gente vai estar dando uma olhadinha um pouco mais na Creality, que é uma impressora que contém uma área de 20 por 20 por 20. Ela é uma impressora menor, porém ela é muito perspicaz e cá entre nós é uma das minhas prediletas. Ela deixa a impressão muito bem articulada e hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais sobre ela, vamos lá? Então aqui atrás dela a gente conta com o lugar onde fica o filamento e aqui é um cabeçotezinho onde passa esse filamento até levá-la aqui na frente. Mas Carol, como eu realizo então a limpeza das mesas de impressão? Aqui a gente tem a mesa da Creality e é bem simples. O procedimento, a gente vai primeiro esperar, caso a gente tenha impresso alguma pecinha ou algo do tipo, a gente vai esperar essa mesa esfriar. Essa aqui é feita de vidro, então assim, é importante que a gente, é essencial na verdade, que a gente espere a mesa esfriar e depois a gente faz a descolamento dela, né? Então a gente vai tirar, essa aqui tem uma garrinha, a gente vai fazer assim para retirar. Ali no fundo, se vocês conseguirem perceber, ela tem uma outra estrutura também que vai segurar essa mesinha. E aí o que a gente vai fazer? Vai fazer um leve puxado aqui e retirou. Bastante cuidado, porque é um vidro. Normalmente, quando a gente vai fazer uma impressão, a gente utiliza uma cola na mesa. Mas por quê? Porque o material ele é bastante difícil de aderir sozinho. Então, levamos em consideração que o bico e a mesa aqueceu. E aí, quando o material vai encostar, ele não gruda, né? Ele não fixa na mesa. Então, a gente passa uma cola para facilitar e aí a gente precisa limpar periodicamente aí essa colinha para que não fique lá uma crosta de cola e aí influencie na nossa impressão, né? A gente vai botar um material ali em cima, então para não dar desnivelamento, enfim, para que a peça não fique torta ou coisa do tipo. Esse é o resultado final. E aí, para facilitar nesse último momento, que é o momento de secagem, eu passo um pouquinho de álcool e vou ali fazendo alguns reparos finais, secando ela e organizando para poder colocar de volta na impressora. Então ela é bem autoexplicativa. Aqui do ladinho já tem o botão de ligar e desligar. E aqui a gente tem então a entradinha do cartão de memória. O que a gente vai fazer? A gente vai ligar ela agora. Ela faz um barulhinho que tá ligando. E aqui a gente tem 3 pontos, né? A gente já tem o de impressão, a gente tem o de temperatura e a gente tem o de ajustes. Vamos começar então pelo de ajustes. Um pouco diferente da 7, ela não faz auto-nivelamento. Então, ela não nivela por si própria. A gente precisa, então, ter aí um conhecimento sobre como nivelar. E aí vai ser o próximo tópico. Trocar, que é de trocar filamento. Mover, que seria mover os eixos, se a gente tiver necessidade. Controlar motor, idioma e informações. Então a gente tem as informações dela. Trocar filamento, a gente vai ter em um outro vídeo. E aí a gente vai então em nivelar. Então ela tá mexendo ali o biquinho dela e a mesa. Ela tá aproximando, na verdade, a mesa do bico para que a gente tenha uma noção de nivelamento. Um truque interessante de nivelamento é você pegar uma folha de papel, seja ela não boa de utilização, e aí você vai começar o nivelamento. A partir do momento que você aperta para nivelar, ela vai te dar aqui os pontos que você vai nivelar. Então são 5 pontos que aí vocês vão apertando conforme for nivelando aquele ponto. O meio é sempre o último ponto a ser nivelado, porque o sentido é que a gente nivele as pontas e para finalizar o meio, que em tese já era para estar nivelado depois que você nivela
todas as pontas. Então eu vou começar aqui com o 2, né? Automaticamente ele vai pro ponto 2. Você apertou, ele vai pro ponto 2. Então a gente vai passar essa folha de papel aqui embaixo. Se ela não estiver passando com facilidade, a gente vai precisar mover este ponto aqui. Então, se você aperta ele no sentido horário, né, ele vai estar encostando a mesa ao bico, ele vai estar levando a mesa ao bico. Então, girou sentido horário, ele vai estar apertando. Vocês veem que o papel tem um pouquinho mais de dificuldade de passar, porque ele está preso, né? Então, não é isso que a gente gente quer que o papel tenha uma facilidade de passar. Então, a gente vai girar no sentido anti-horário, que vai dar uma folgadinha. Deu uma folgadinha, a gente consegue perceber que tá ok. O filamento vai conseguir sair do bico e ser aderido à mesa com mais facilidade. Então a gente vai pro próximo ponto. Eu vou escolher aqui o ponto de número 5. Ele foi lá. Eu vou tentar colocar esse papel aqui embaixo. Vocês estão percebendo que ele não... que ele passou. Ele passou. Então, em tese, mas parece estar muito afogado. Eu vou tentar ajustar um pouquinho. A gente gira no sentido horário. Ainda tá passando. O objetivo é que ele não fique nem tão afogado e nem tão apertado. Agora já apertou demais, tá vendo? Ele não consegue mover bem. A gente vai lá e afoga um pouquinho no sentido anti-horário. E aí ele consegue passar de novo tranquilamente. E aí eu realizei o nivelamento dos outros 3 pontos. Basicamente você precisa entender se o papel vai passar com facilidade ou não naquele ponto, para que aí você consiga ajustar a máquina. É interessante que o bico não fique muito colado na mesa de impressão. Por quê? Porque aquele filamento vai estar saindo por aquele bico. Então a gente não pode fazer um esforço muito grande do bico em relação à mesa, né? A gente precisa ali manter uma distância, porém também é importante que não fique muito afastado, porque senão o filamento vai começar a voar, entre aspas, né? E aí ele vai ficar muito afastado e não vai conseguir aderir. Então tem que ter ali um ponto de equilíbrio entre esse bico e essa mesa para que o filamento saia bonitinho. Finalizado o nivelamento, é só a gente voltar agora. E aí eu já salvei um arquivo aqui, que eu vou encaixar aqui na impressora. E aí ele tem um bumpzinho, ó. Vocês encaixam. E aqui tem imprimir. Então vai aparecer os arquivos que estão aqui. Você seleciona qual é o seu arquivo, o meu é esse. Imprimir. E aí ele vai começar a aquecer. Aqui o bico tá nessa temperatura, a mesa tá nessa temperatura, ela tem que chegar a 80, então ele começa a aquecer este primeiro, depois ele parte para esse. Aqui ele mostra a porcentagem de quanto tá, então um pouco igual a 7, ele mostra a porcentagem da impressão, onde está, e aqui ele mostra o tempo, né? O tempo de impressão. A gente consegue parar e a gente consegue ajustar também. Então, por exemplo, eu quero uma peça que seja um pouco mais rápida, então eu coloco a velocidade de impressão de 100, né? Ou eu quero uma peça que seja mais detalhada, eu venho aqui, eu diminuo. Então eu posso colocar aqui, eu quero uma peça que tenha 80 de velocidade, ok. E ele vai lá e dá uma mudadinha. Econômico, LED, ventoinha, tudo aqui outras configurações. Como a gente limpou essa mesa de impressão, ela talvez não ocorra a aderência do material nela de primeira. Então são coisas que a gente precisa observar. Caso não aconteça a aderência do material, a gente vem aqui, passa uma colinha, onde mais ou menos você acha que vai ser a área de impressão, porque quando você joga no Cura, vai dar ali mais ou menos onde o seu material tá. Então você passa uma cola para que o material tenha uma aderência maior. Mas caso ela consiga aderir aqui no início, aí você pode deixar tranquilamente sem cola, sem a utilização da cola.
Aqui na Creality, uma coisa interessante que ela faz, ela desliga esse painel para economia de energia. Então, caso você precise olhar quanto tempo tá, quantos por cento tá, você só aperta na tela, ela vai mostrar 87%. E a impressão tá desta maneira aqui. Material impresso. E lembrando que eu esperei um pouquinho antes de abrir, para que não haja nenhum problema com o material. A gente consegue remover ele com uma espátulazinha. Ali já soltou um pouquinho de suporte que tinha. Se vocês conseguirem perceber, ele tem suporte nele inteiro, porque esse objeto foi um objeto que precisou de suporte. Tirei os suportes que estavam por fora. Por dentro ainda tem mais. No lugar dos olhos, aqui ainda tem um suporte. E isso aqui também é tudo suporte, então a gente vai estar removendo isso e removendo esse suporte que foi construído aqui na parte do olho. E assim ele fica, esse é o resultado. Com a 7 é interessante a gente trabalhar com velocidades menores. Então, por exemplo, a velocidade que eu coloquei de 80, eu poderia ter colocado de 50. O tempo, obviamente, ia aumentar, porém a qualidade do material ficou uma qualidade muito boa, uma peça muito bem desenhada. Essa aqui era uma pecinha um pouco mais simples, um pouco menor, para vocês terem noção de como que imprime. E aqui ela já está concluída, ela mostra a impressão concluída. A gente aperta e aí ela volta ao menu principal. Se você quiser imprimir uma outra, é legal aqui, se não, é só desligar ela aqui na lateral, tá tudo certo. Isso foi um pouquinho mais sobre a Creality, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido uma coisa ou outra sobre como usa ela, como que tem o nivelamento, como que imprime. Ela é uma impressora de boa qualidade, muito colaborativa aqui no Maker. E é isso, espero que tenham gostado. Tchau, tchau!